Muito bem. Olá, pessoal. Mais um vídeo de perguntas e respostas. Agora privilegiando mais as perguntas dos comentários que vocês deixaram. Tudo bem, Jordelei? Tudo bem, Robson? Vamos lá, mais esse trabalho que está dando um resultado incrível. Muito bem. Então, a Luzemar Ribeiro, ela está perguntando assim: a reencarnação está ligada no resgate de karmas e cada vida é independente? Ou seja, não é uma continuação da anterior? Primeiramente, minha querida irmã, a gente tem que entender o conceito de karmas. Karma não é coisas ruins. Karma é tudo o que tem em nossa vida. Aquilo que é de bom e aquilo que é de ser trabalhado. Na verdade, veja que as coisas boas também são trabalhadas, né? É a soma de tudo. Mas a gente tem a tendência de achar que a pessoa essa é um karma para mim, porque ela nos remete a coisas de desequilíbrio, de maldades e de coisas ruins. Então nós atribuímos o karma a algo ruim. E não é essa, isso não é uma verdade. Karmas é tudo, tudo que nós vivemos, de bom e de ruim, tá? Esse é o primeiro ponto. A reencarnação, ela é um processo de evolução. Então, ela é uma sequência, sim, de tudo que nós vivemos. O período que é entre uma existência e outra, ela é um aprendizado, é uma continuação do que nós vivemos nas nossas vidas anteriores. Porém, libertos da matéria, nós temos uma liberdade muito maior, onde as nossas emoções materializam de certa forma muito mais rápido, o que a matéria nos impede. Então, os nossos pensamentos têm uma força muito maior. Então, lá nós temos a oportunidade de aprender a controlá-los. Quando ainda de posse dos nossos pensamentos de forma muito equivocados, então vivemos nas zonas de sintonias semelhantes àquilo que pensamos. Para isso, então, vivemos em colônias de semelhantes vibrações. As pessoas resolveram chamar de vales, vales sombrios, vales umbralinos, outros tantos que eu discordo, umbrais grossos, né? Desde quando que algo pode se medir pela espessura, né? Mas bem, é apenas vibrações de acordo com as nossas criações. Se eu crio só sentimentos ruins, como que eu posso medir a espessura dos meus pensamentos? Não, eu vou vibrar e vou andar com pessoas que pensam semelhante. Eu penso apenas em ganância, então eu viverei junto dos gananciosos. Do, eu penso apenas em fazer mal a quem eu acredito que mereça a minha maldade. Eu andarei apenas com os vingativos. Eu penso apenas em liquidar todos aqueles aos quais eu acredito que me traíram. Então eu andarei apenas buscando semelhantes que busquem vinganças. Então, esse será a psicosfera ao meu redor, até que ocorra o resgate. O resgate se dará pelo arrependimento. Então, no instante que eu começo a me sentir cansado daquele clima, aquela psicosfera, então bate o arrependimento. E o arrependimento virá pelas lembranças positivas, salutares e pelo processo da oração. Então, resgatado pelos bons espíritos, serei levado a colônias espirituais, aonde os tratamentos começarão. Provavelmente alguma passagem por uma igreja, por uma mesquita, por uma sinagoga, por um centro espírita, por um núcleo de meditação, e por um centro de umbanda, por um terreiro de umbanda, e aí encaminhado para as colônias espirituais. Ali receberei o tratamento, então começará o preparo de estudo, de amadurecimento para quê? E preparação para uma próxima reencarnação. Por que preparação?
para que eu estude nesse processo, para que eu não venha cometer os mesmos equívocos que eu cometi em vida anterior. Então, será usado todo aquele processo, agregado conhecimento, para que na próxima reencarnação eu não venha cometer os mesmos erros. Por isso, provas. Então, eu provarei de novo, passarei por situações muito semelhantes às anteriores, com mais conhecimento, com mais vivência, com mais experiências, para não cair na tentação, na provação de novo. Veja agora como faz sentido orar e vigiar. Então, passado, enfrentadas as provações, mudo o novo ciclo. Então, o processo posterior, né, à desencarnação será mais leve que a anterior, ou mais densa que a anterior, ou semelhante à anterior. Aí dependerá de como será este processo de provas e expiações que a matéria nos traz. Acho que a sua resposta é muito esclarecedora, né, Jorge? E eu acho que esse tipo de dúvida vem muito da questão do véu do esquecimento mesmo, né? Que esse período anterior, como ele fica esquecido, a pessoa tem a impressão que são coisas fragmentadas, mas não são. Tem todo Não, um planejamento para aquilo ter uma sequência, né? é uma colcha de retalhos muito bem traçada, muito bem costurada. Muito bem. Então, agora a pergunta do Furetozan. Querido Jordelei, ouvindo seu comentário sobre voltar da canalização, parecendo que está flutuando, me perguntei se conheces das tuas vivências com a música sobre a técnica de Alexander. Abraços. Sim, sim, nós muito estudamos a técnica de Alexander. Inclusive, durante o meu curso na faculdade de música aqui na UFSM, teve uma professora de violino que estudou diretamente com um dos precursores. Então, nós tínhamos acesso quase que direto à técnica. E era muito voltado a estudar na frente do espelho, cuidando dos movimentos, que era muito voltado para menos esforço, maior resultado, para que a tensão não atrapalhasse o movimento. Porém, o processo da canalização, meu irmão, eu não sei te explicar muito. Eu vivo, mas eu não sei explicar. O Robson já me fez essas perguntas algumas vezes e eu não possuo todas as respostas. Porque às vezes as pessoas perguntam o que é mais complicado, se é o acoplamento ou o desacoplamento. E eu digo que o mais difícil é desacoplar. Porque acoplar, elevar a vibração é muito mais fácil. Agora, quando a gente se acostuma com a energia do mentor tão boa ali, e aí a gente depois tem que voltar para a nossa realidade, é tão mais difícil. E não é porque o corpo fica tenso, fica pesado, o corpo fica extremamente relaxado. Mas por vezes nós temos que ir, por exemplo, na última semana que eu trabalhei com a canalização, eu estava sendo colocado em um ambiente escuro, porque eu tinha que estar como se fosse num repouso. Então eu escutava a voz do espírito falando como se fosse numa caixinha de som, assim, escutava longe, com um pouquinho de eco só. E aí quando tu acorda, tu volta para uma luz muito forte, assim, acopla, tu volta zonzo. Tu volta como zonzo, tu não sabe. Tu tem que voltar a assumir todas as coordenações motoras e tu tem que falar alguma coisa. E só que não dá tempo de tu respirar, tomar a decisão do corpo e pensar, tá, e agora para que lado eu vou, né? Corro, fico, né? É mais essa sensação.
e não necessariamente em relação à própria técnica que nós usávamos no momento da música. É uma questão de raciocínio mesmo. Não vem informação na mente quando o desacoplamento ocorre. Não vem informação. Fica um vazio absoluto. E por mais que eu tente lembrar o que eu falei antes, o que o espírito estava comunicando, não tem informação. É um vazio. É aquela brincadeira que a gente faz, só ficam os grilos cantando, né? E eu tenho que finalizar, tenho que fazer alguma coisa. Mas eu juro que eu estou me esforçando, né? Eu estou me esforçando para tentar manter a informação. Não sei se consegui trazer informação à sua pergunta, mas nesse momento é o que eu posso oferecer. Não, eu acho que está muito respondido. E eu acho que você se sai muito bem quando você volta. Porque, como você não sabe o que está acontecendo, você simplesmente faz um social, faz uma prece, agradece a todos, né? E é isso. Eu Eu acho acho que que aí você sai disso. acho que a música me ajudou, Robson, porque eu tive que aprender a improvisar. Pois é. Os conhecimentos vão se somando, né? Então, uma última pergunta para esse bloco. É um pouco um depoimento, por isso eu não vou ler o nome da pessoa. Uhum. Então ela diz assim: agradeço as mensagens de paz, mas ultimamente vejo tantos punhaladas nas costas das famílias, pessoas egoístas se dando bem, que está ficando muito difícil entender que recebemos ajuda, que existe justiça. Depois ela fala mais coisas, né, mais pessoais, mas eu entendo que ela sente que é como se os maus prevalecem e acabam se dando bem, né? E por isso ela sente como se fosse uma angústia. Meus queridos irmãos, não é uma dor só sua isso, não. Este pensamento, esse sentimento é coletivo. Não é uma visão, uma percepção apenas sua. Não pense que passa desapercebido aos nossos olhos também. Mas devemos nos perguntar a que devemos fixar os nossos olhos. Eu imagino que na época de Jesus não deveria ser diferente. E no que ele se fixou? Se nós formos analisarmos friamente, quantos vacilos, quantos erros nós ainda cometemos diante dos olhos de muitas pessoas. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe julgar, porque às vezes nós também somos tomados por desequilíbrios momentâneos que nos tiram do eixo. E não é que a gente seja completamente bons ou completamente maus, mas nós saímos dos eixos, nós oscilamos. E o bonito e o sensato é exatamente sair do eixo, mas não permanecer fora do eixo. É oscilarmos entre um lado, entre o outro. Há pouco tempo atrás, um amigo meu, terapeuta, fazendo algumas perguntas a mim, ele disse: a única coisa, a única resposta que tu não pode me dar é o zero. E as perguntas tinham respostas que tinha que responder em números, que era de 0 a 3 ou de 0 a -3. Eu só não podia dar zero como resposta, porque o zero seria a perfeição. Então, nós já sabíamos que essa resposta não existia. E mesmo depois lendo as respostas, as perguntas, era nítido que o zero era impossível. Então, nós já nos colocávamos
ou próximo do zero, ou distante do zero. A nossa condição aqui como terrenos, né, como espíritos vivendo uma experiência terrena, nos mostra claramente todos os dias que nós vivemos provas e expiações. E na condição de espíritos vivendo provas e expiações, a maldade, infelizmente, eu não sei te dizer ainda se infelizmente ou felizmente, prevalece. Por que felizmente? Porque se nós identificamos que ela prevalece, e aí seria felizmente, nós entendemos espiritualmente o que é um mundo de provas e expiações, só por isso. Pois os bons espíritos nos dizem que o mundo regenerado existirá essa dualidade ainda, mas que a benevolência prevalecerá, diferente do mundo de provas e expiações, onde a maledicência prevalece. Então, felizmente, alguns de nós conseguem perceber isso já. E isso denota um nível de esclarecimento muito belo do espírito. Demonstra evolução. Evolução nem sempre quer dizer aprimoramento, mas evolução. Agora, temos que tomar um cuidado de não permitir que nós, como espíritos eternos, nos entristeçamos diante desses fatos. Porque permitir que a tristeza nos domine, aí seria um processo de estacionamento evolutivo. Estacionar a nossa condição amorosa, elucidada. E não é o que nós estamos buscando aqui. Aos ignorantes, né, e nesse caso, é o máximo que nós podemos dizer a eles. Porque dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que se dá bem aqui permanecerá aqui. Eu até brincava agora recentemente, e eu não consigo lembrar se foi no Evangelho ou se foi em algum grupo, mas eu dizia, acho que foi no grupo de radiações, que daí não é aberto ao público. Imagine que existisse o céu, o julgamento, São Pedro e a mesinha de São Pedro, e que nós fizéssemos a fila e chegássemos a São Pedro. A primeira pergunta que São Pedro nos faria seria: o que tu fez? Então nós diríamos: eu ajudei fulano, Beltrano, Ciclano e assim por diante. E ele, muito sério, porque afinal de contas nós aprendemos, nós estamos levando em consideração que São Pedro existe. E então eles são sérios, não mostram os dentes, porque são duros. E ele dizia: não, tu não entendeu. Eu quero saber o que tu fez. Não, eu já lhe disse, eu ajudei fulano, ciclano, Beltrano. Não, eu quero saber o que tu fez para ti. Ah, não tive tempo de fazer nada para mim. Tudo bem, a sua fila é aquela ali então. Não existiria, né? Não existiria segunda chance, não existiria nada, porque estaria tudo determinado. Agora, quando existe benevolência, amor, gratidão, essa cena não pode existir. Porque não existiria amor, não existiria nada. Então, quando tu ver isso,
essa cena diante dos teus olhos, quando nós vermos essa cena diante dos nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer. Agradecer da seguinte forma: obrigado, Senhor, por eu não ser assim. Que assim seja. Muito bem. Nosso tempo está findando, mas eu não posso deixar de fazer um comentário, né? Que linda essa imagem sobre quem eram os vencedores da matéria na época do Cristo, né? Caifás, Pilatos, Sinédrio, os fariseus, o Império Romano, né? Tudo isso se facelou igual um pó, né? Não ficou nada. Nada. Então, é da gente pensar, né? Mas muito bem, então vamos encerrando esse bloco de perguntas, que nós já estamos com o nosso tempo aqui, e voltamos